Seja muito bem-vinda ao segundo módulo desse treinamento, que pode ser um grande aprendizado para você. Nesse módulo estarei com você, com um assunto muito importante: como entender e desativar os gatilhos da ansiedade. O objetivo é ajudar você a compreender o funcionamento da ansiedade, identificar os gatilhos emocionais e utilizar ferramentas práticas de autorregulação emocional para recuperar o equilíbrio emocional que você deseja. Então, não pule as etapas desse módulo para que você possa aproveitar todo o conteúdo que vai estar disponível aqui para você. A minha sugestão é que você tenha um caderno para você anotar as coisas mais importantes que você quiser. E a minha sugestão também, como professora, é que você tenha várias canetinhas. Caneta vermelha, caneta azul, caneta preta, porque isso ajuda o nosso cérebro a apreender melhor o conteúdo que está sendo dado. É impressionante isso, né? Mas funciona muito. Então, bora agora para esse treinamento que pode ser um grande divisor de águas na sua vida. Bora lá. A ansiedade é uma resposta natural do cérebro a uma percepção de ameaça. Ela envolve a ativação da amígdala cerebral, que é responsável por identificar perigos, e do córtex pré-frontal, que processa decisões e interpreta essas ameaças. Quando nós estamos em um estado constante de alerta, o nosso cérebro se adapta a esse padrão. E a chamada neuroplasticidade negativa reforça o ciclo da ansiedade. Assim como nós temos a neuroplasticidade que vai nos ajudar muito na reconstrução da nossa identidade, dos nossos sentimentos, nós também temos os estímulos negativos. E é por isso que nós precisamos tomar ciência de muitas coisas que nós falamos, que nós pensamos, e mudar esse padrão. Como, por exemplo, muitas pessoas costumam dizer assim: a minha ansiedade, aí começa a falar sobre a ansiedade que ela diz que é dela. Primeira coisa, você não comprou a ansiedade. A ansiedade não é sua. Existe dentro da neurociência uma coisa muito importante que nós falamos, que é a programação neurolinguística. Então você não assume isso como sua. Ela precisa ser eliminada da sua vida. Os sintomas vão ser eliminados quando você coloca pensamentos positivos e você rejeita toda aquela coisa que pode levar a uma vida negativa. Então, se ela não é sua, vamos trabalhar esse sintoma. E uma das coisas importantes é o humor. Quando nós trabalhamos o nosso humor, nós melhoramos o nosso humor, nós então podemos construir novas conexões. É a neuroplasticidade. Nós podemos sim construir conexões novas e trabalhar para que a ansiedade ela desapareça da nossa vida. Nós podemos controlar os sintomas da ansiedade com respiração, com o bom humor, com um novo jeito de olhar a vida. E essas coisas que você vai aprender aqui comigo nessa jornada para a liberdade emocional. Porque você merece uma vida plena, uma vida feliz, uma vida abundante. Quando nós falamos de vida abundante, nós não queremos dizer apenas uma vida financeira, mas também o equilíbrio emocional. E quando nós estamos equilibrada emocionalmente, é claro que a nossa vida financeira também vai melhorar. Nossos relacionamentos, tudo que acontece na nossa vida depende muito do autocontrole e de como nós estamos olhando a vida. Bora pro próximo? A ansiedade é uma resposta natural do cérebro a uma percepção de ameaça. A boa notícia: é possível ressignificar essas conexões neurais com práticas consistentes que acalmam o sistema nervoso e promovem segurança interna. Lembre-se, ansiedade é o alarme do seu corpo pedindo para você ouvir o que está sendo ignorado. O equilíbrio mental é fundamental. Por isso, é tão importante regular as emoções, para que a ansiedade fique lá no lugarzinho dela.
Ninguém vive sem ansiedade. Em muitos momentos nós temos ansiedade. Nós temos ansiedade de um emprego melhor, de uma casa melhor, porém a ansiedade não pode fazer parte da nossa vida para nos transformar em reféns. Então nós não podemos ser reféns do descontrole emocional. Então quando a ansiedade começa a tomar um volume mais alto e começa então a desequilibrar o nosso emocional, está na hora de prestar atenção e fazer a regulação emocional. Nós temos nossos sentimentos, nós temos nossas emoções, porém nós precisamos entender quem a gente é. Nós somos pessoas que sentimos raiva, nós somos pessoas que temos medo, nós somos pessoas que temos alegria, tristeza. Nós precisamos entender essas emoções, as emoções básicas do ser humano: alegria, medo, tristeza, raiva, nojo. Quem já viu o filme Divertidamente? Nesse filme a gente vê bastante coisa sobre as emoções quando estão adoecidas. As emoções podem ser tratadas, precisam ser tratadas para que aconteça o equilíbrio na nossa vida. E muitas vezes nós ignoramos os sinais da ansiedade. Eu sempre digo nos treinamentos que eu faço, a ansiedade é a porta para a depressão. Primeiro vem o estresse, depois vem a ansiedade e aí pode abrir uma porta para a depressão. E quando essa porta se abre, é muito difícil para superar. Aí tem que ter terapia, muitas vezes a medicação vai ser necessária mesmo, o médico especialista que vai medicar. Então, nós podemos viver de uma forma mais leve, mais suave, entendendo quem a gente é, entendendo os sintomas da ansiedade e não permitindo que esses sintomas cresçam na nossa vida, para que a gente tenha de verdade uma vida saudável. A ansiedade é uma resposta natural do nosso cérebro a uma percepção de ameaça, mas a gente pode utilizar técnicas práticas como a respiração e atenção plena para reduzir os sintomas. Vejamos assim, respiração, você pode fazer a respiração em 4 tempos. Inspira, 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 inspira. Segura por 4. Conta até 4 e segura. Dá uma pausa e depois você vai soltando, soltando, soltando. Isso vai te acalmar em poucos minutos. É muito interessante. Se você fizer a técnica de respiração 3 vezes ao dia, você vai se tornar uma pessoa mais calma. E quando você vai dormir? Tá com insônia? Faça essa técnica da respiração. Muitas vezes eu faço isso e, aliás, eu costumo fazer isso todo dia. E eu mantenho o equilíbrio. Quantas vezes você está na rua, no mercado, em algum lugar e alguma coisa vem tirar você do sério? Aí você pode utilizar a técnica da respiração. Algumas vezes eu faço a técnica em 3 etapas. Respiro. Solto 3 vezes. E aí eu repito mais uma vez e mais uma vez. Com isso, eu vou oxigenar meu cérebro e vou ficar mais calma. Quantas situações podem tirar o nosso equilíbrio, não é mesmo? Mas se você aprender a técnica da respiração, você vai se tornar uma pessoa muito mais equilibrada emocionalmente. Muitas vezes estou dando aula e alguma aluna não concorda com as coisas que eu falo. É claro, né? Não precisa concordar com tudo. Mas existe a questão da educação, né? Vamos discordar educadamente. E com certeza a gente vai ser uma troca muito sadia, muito boa. Mas eu sempre digo, eu não falo do que eu acho, eu falo do que eu sei sobre a neurociência, a neuropsicologia. E quantas vezes as pessoas estão lá, blá, blá, blá. Aluno, quando eu estou dando aula de filosofia, nosso Deus, alunos do ensino médio ficam blá, blá, blá. Eu fico olhando e eu vou respirando para não sair do sério.
para não perder o equilíbrio. Nós somos seres humanos, a gente não é um robô. Em muitas situações a gente pode perder o equilíbrio, mas use a técnica, você vai ver, funciona muito bem. Um outro exercício muito legal é a técnica de atenção plena. Você vai escolher um objeto que está ao seu redor e mentalmente você vai descrever esse objeto. Você também vai descrever 5 coisas que você vê, 4 coisas que você sente, 3 coisas que você ouve, 2 que você cheira e 1 que você saboreia. O objetivo desse treinamento é você sair do modo catástrofe futura, pessoas que só pensam em desgraça, e voltar ao presente. O foco, a atenção plena, é muito importante para você manter o controle do seu emocional, controlar as suas emoções. Quando nós pensamos em alguma coisa boa, todo o nosso cérebro ele reage. Se você prestar atenção, quando você pensa em alguma coisa negativa, o teu rosto pode mostrar o negativo. Mas quando você pensa numa coisa alegre, aí o seu rosto pode mostrar isso. Então, o foco na atenção plena, o foco naquilo que você está fazendo é muito importante. Você já parou para pensar que muitas vezes nós tiramos fotos e as fotos ficam feias pra caramba porque a gente pensa em uma coisa desagradável? E aí a foto sai bem ruinzinha. Mas quando você vai tirar uma foto e antes de você tirar o retrato, você pensa num lugar agradável, você respira e depois você tira aquela foto. Vai sair bem diferente. Preste atenção. Foto para carteira de identidade, foto para passaporte, meu Deus do céu, sai horroroso se você não fizer a técnica do aqui e agora, de você respirar, de você pensar em algo agradável. Eu estou aqui na minha mão com uma latinha de Vic Vaporub. Quando você pensa num cheiro, isso aqui a nossa mãe usava muito com a gente, né? Eu uso com meus filhos também. Então, esse cheirinho nos reporta alguma coisa agradável. Quando a gente vai pensar em alguma coisa, pensa no cheirinho da infância. Pensa no cheiro da terra molhada, pensa no cheiro das coisas que você fazia, e aí você traz esse foco, você traz isso para você, mas você mantém ali. Então, é muito importante esse exercício da atenção plena, do foco, para você manter o equilíbrio. Tem um filme que eu recomendo, que é O Poder Além da Vida. Poder Além da Vida é um filme que se encontra no YouTube e fala exatamente do foco, do aqui e agora, de como isso pode mudar a nossa vida e controlar o nosso emocional para que a gente tenha mais equilíbrio. Agora pegue o seu caderninho e vamos fazer um diário dos gatilhos. Vou te apresentar 3 passos importantes. A situação. Descreva então o momento recente da ansiedade, o momento que você viveu de ansiedade. O que você pensou naquela hora? Aquele pensamento automático que veio, qual foi o pensamento? Agora, dê para esse momento uma nova interpretação. Como você pode ressignificar essa situação de forma mais realista e acolhedora? Eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez, eu estava numa condução, numa van, e eu precisava ir a um determinado lugar. E eu estava avisando ao motorista que eu ia saltar no próximo ponto. Só que o motorista estava conversando lá, e em algum momento também usou o celular, e eu estava assim, olha, motorista, eu vou descer ali. E aí, o motorista, ó, não tô nem aí pra você. E aí, quando foi chegando, ele passou do lugar que eu ia saltar. E ia ficar bastante longe para eu voltar para ir para onde eu deveria ir. E eu falei, motorista, aí eu me exaltei, motorista, eu falei para você que eu tinha que saltar ali. Ele olhou para minha cara com aquele ar de deboche, abriu e parou a van no ponto lá que eu precisava saltar. O que aconteceu? Eu bati com a porta da van. Pá! Bati. Quando eu saltei da van, eu já tinha batido com a porta. E aí eu pensei, Rose, você podia ter feito diferente. Então, olha só, foi a situação que eu estou contando para vocês.
o pensamento que veio, eu fiquei danada da vida, né? Com raiva assim, e na hora que eu saltei, eu bati com a porta da van. Só que aí, qual foi a ressignificação que imediatamente eu fiz? Eu não precisava ter feito isso. Eu poderia ter ficado ali, respirava, sairia daquela situação como uma lady. O homem nem ligou, bateu com a porta da van para ver que ele já estava acostumado a todo mundo fazer isso mesmo, mas para mim não foi legal. Não foi uma atitude que condiz com aquilo que eu quero para minha vida. Então, bater aquela porta da van não foi legal para mim. Quando eu cheguei em casa, eu fui fazer o meu diário dos gatilhos, que eu faço sempre, que é o meu diário de bordo. E aí eu coloquei, eu não precisava ter batido a porta da van. Então, é um olhar diferente que nós vamos fazer sobre situações que acontecem no nosso dia a dia. Isso vai transformando o nosso cérebro, porque vai nos dando conexões novas e vai fazendo com que a gente tenha uma mentalidade vencedora. Nosso cérebro, ele é maleável e você pode treinar, pode acreditar. Vamos ver mais alguns exemplos? Situação. Minha chefe não respondeu minha mensagem. Eu estou muito ansiosa. Mandei uma mensagem de e-mail ou de WhatsApp, ela nem visualizou. Pensamento, será que ela está brava comigo? Será que eu fiz alguma coisa errada? Ressignificação, talvez ela esteja ocupada. Porque não existe provas de que existe um problema, não é? Então esse exercício é para desenvolver a autoconsciência emocional e interromper padrões mentais ansiosos por meio da reconstrução cognitiva. Pense, mulher, você é uma lady. Coloca isso na tua cabeça. Vamos construir uma imagem sobre você, uma imagem muito positiva. Esse treinamento que você está fazendo comigo é sobre a liberdade emocional. Eu falei antes que você vai passar pela ponte da transformação comigo. Pensa que você está numa ponte, eu estou junto com você e você vai passando pela ponte. Lá do outro lado da ponte tem uma nova mulher. Essa nova mulher que agora vai vencendo os desafios. Essa nova mulher é você. Você vai se encontrar com essa nova mulher. Deixa eu te falar uma coisa. Há muitos anos atrás, eu já fui uma pessoa muito sem paciência. Nossa, Deus! Eu brigava por qualquer coisa. Brigava mesmo. Eu tive uma infância muito sacrificada, muito difícil. Isso me tornou uma pessoa muito agressiva. Então eu era uma jovenzinha que assim, olha, eu nunca briguei na rua, mas as pessoas falavam coisas para mim, eu respondia. Eu também nunca xinguei, não xingava palavrão. Mas eu respondia, mas isso era na escola, na igreja, na faculdade. Nossa, Deus, eu estava assim uma pessoa insuportável, porque eu estava muito chata. Só que eu não entendia por que eu era chata, por que eu era azeda. Quando eu comecei a estudar sobre desenvolvimento humano, estudando psicologia, estudando todas essas... eu comecei a descobrir que eu poderia ser uma outra mulher. E eu realmente queria me transformar numa nova pessoa. E lá já se foram 33 anos, desde a época que eu estava estudando psicologia na UERJ, para me confrontar. Eu me confrontava. Eu me olhava no espelho e falava, tu é uma chata. Mas eu não queria ser chata. E hoje eu não sou mais chata, não. É claro que eu preciso muito olhar para dentro de mim mesma e dizer, Rose, você é uma lady, você venceu os seus desafios. Você não é mais aquela. Essa mudança é possível? Claro que é. Comigo e com você. Chegamos então ao final desse módulo. E eu quero dizer que você não precisa ficar desesperada para eliminar a ansiedade da sua vida. Você vai aprender a escutá-la, a entender e cuidar da mulher que você é. Quando você aprende a se acolher, a se amar, a ansiedade perde o poder de dominar você. Presta atenção nisso. Lembre-se, a gente pode desenvolver autoconsciência emocional, quem sou eu? E interromper padrões mentais ansiosos por meio da reconstrução cognitiva. É isso que eu ensino. A neurociência é uma ferramenta maravilhosa, é um conhecimento maravilhoso que traz para nós luz. Luz
Quando nós entendemos que, olha, eu nasci assim, vou morrer assim, eu sou uma pessoa ansiosa, não, não é. Você pode ter nascido dentro de uma família de pessoas ansiosas, e aí você foi adquirindo isso, ou por conta de situações na sua vida que você já viveu, você pode ter desenvolvido ansiedade, mas lembre-se, ela não é sua e ela não pode dominar você. E outra coisa muito importante, quando alguém fizer alguma coisa com você, do tipo aquele motorista da van que me deixou lá no caminho, a pessoa não define quem você é. A pessoa pode falar coisas erradas a seu respeito, porém ela não define quem você é de verdade. Ela pode falar que você é chata, que você é isso, que você é aquilo, e você pode reagir, falar, eu não sou nada disso não, eu sou uma lady. Coloca na tua cabeça, você é uma lady. Você pode reagir com muita sabedoria. Você pode reagir com muita... ressignificando, né, a situação. Com inteligência. Use a sua inteligência emocional. Porque quando a gente usa a nossa inteligência emocional, a gente descarta o que a outra pessoa quer fazer com a gente. Sabia? Quantas pessoas sofrem porque não sabem usar a inteligência emocional. Mas que bom que você está nesse curso, que bom que você está comigo e que bom que eu posso fazer parte da sua jornada, a jornada da liberdade emocional, que é tão importante. Nos veremos então no próximo módulo.